Ora, vamos falar um pouco sobre normas de segurança. Eh, Na realidade, o que vou falar mais é mesmo sobre a norma 27001 e a 27002, principalmente nos controlos constantes na 27002. Ok. Eh, para já, vou começar até por perguntar: você sabe o que é isto de uma norma? Porque é que apareceram as normas? Ou que vantagem é que há nestas normas? Eh, a gente ouve muito falar aqui de normas, ou até de normas da qualidade, nisto e naquilo. Pastor, Sim, uma das razões penso que é para ser mais fácil certificar as empresas, para saberem quais é que são os pontos que têm que ter, não é? Para quais são os pontos que têm que cumprir para sim, poder ser certificados numa dada, seja qualidade, seja segurança ou porque é que isso é, ambiental. sim, sim, e porque é que isso é relevante? Porque é que isso é importante? Porque é que é importante ser certificado? O que garantias é que isso dá? Dá mais garantias ao consumidor ou à pessoa que vai usar aquele serviço, por exemplo, falando E- no nosso caso. Exatamente. Mas dá porque as normas acabam por ter ser um conjunto de boas práticas que normalmente foram desenvolvidas por várias indústrias, empresas que a certa altura se juntaram ou se juntou um comitê que decidiu analisar que boas práticas relativas a determinado aspecto, não é? Ou da qualidade, ou ambiental, ou no nosso caso segurança, que boas práticas essas empresas de referência estão a utilizar, e condensá-las num documento, de modo a que outras empresas possam beneficiar desse conhecimento. E dessa forma também seguirem essas boas práticas, porque se as outras empresas também aplicarem as boas práticas, certamente que o produto vai sair melhor, com melhor qualidade, com menos defeitos, estão a perceber? E, portanto, algumas das normas têm a ver com essas boas práticas. Outras normas têm a ver com também com uma facilidade de utilização de certos equipamentos, não é? Imaginem que cada equipamento que vocês tivessem necessitasse de uma tomada específica para ligar à eletricidade. Era uma confusão, não é? Cada vez se está a trabalhar para que isso seja uniforme e, portanto, também podemos ter normas a esse nível, correto? Eh, Imaginem, para meter gasolina num carro, se cada carro tivesse uma forma diferente de meter gasolina, como é que a gente conseguia fazer isso? Ou se cada vez que fosse uma bomba, tínhamos que ir a determinadas bombas porque o encaixe não dava para o nosso carro. Estão a perceber? Portanto, tem que haver aqui normas, regras que também facilitem esse nível. Uh, certo? Uh, e havendo uma adoção generalizada dessas normas, facilita depois a vida de toda a gente. Uh, e sabem como é que surgiu isto das normas? Uh, Isto das normas surgiu a partir de um grande incêndio numa cidade dos Estados Unidos que era Baltimore, que é Baltimore. Um, o que é que acontece? Em Baltimore houve um grande incêndio, está aqui, 7 de fevereiro de 1904. Um, Foi um incêndio tão grande que arderam mais de 1.500 edifícios. Um, e pronto, até para a dimensão, reparem, ainda houve 50 bombeiros feridos e um morto. Mas foi um incêndio muito grande, muito grande. Era tão grande que tiveram que chamar bombeiros de várias partes do país, ali à volta. Uh,
chamaram de Washington, New York e de várias outras cidades ali à volta para virem ajudar a apagar o fogo. Tá? É cerca de 1.200 bombeiros. O que acontece é que as mangueiras que os bombeiros traziam não encaixavam nas bocas de incêndio existentes. Não encaixavam. Eles estavam lá, tinham as mangueiras, mas elas não encaixavam. O que dificultou muito o ajudarem para apagarem o incêndio. Dada esta situação, o NIST, o National Institute of Standards and Technology, resolveu analisar as bocas de incêndio nos Estados Unidos e encontrou 600 tamanhos e variações de acoplamento, ou seja, 600 formas diferentes de acoplar mangueiras às bocas de incêndio. Já viram, aliás, a gente olha para isto e diz que isto aqui não devia acontecer, de facto deviam ser todas iguais para poderem ser usadas em todo o lado. E foi isso que de facto foi feito. Foi criada uma norma relacionada com as mangueiras e as bocas de incêndio, o acoplamento das mangueiras às bocas de incêndio, está bem? E foi devido a esta situação trágica. So for Kagan, the start of these international standards was a great fire in Baltimore, where more than 1,500 buildings were burned, and several firefighters were injured and one dead. It was a fire so big that they called for firefighters from Washington, New York, and other places around Baltimore to help to extinguish the fire. However, their hoses do not fit the fire hydrants, could not be connected to the fire hydrants. So it was hard to help in putting out the fire. So because of that, the National Institute of Standards and Technology analyzed the situation in the country, and they found over 600 sizes and the variations in the coupling of the hoses to the fire hydrants, and so they decided to create a standard so that this problem did not occur again. Ok, portanto, nós já aqui falámos acerca do que são as normas e acho que ficou claro para que é que servem. Às vezes, ter um sistema que é certificado e, portanto, segue aquela norma e foi alvo de uma comissão de acreditação que analisou o funcionamento e concluiu que, de facto, aquilo está a ser executado de acordo com aquela norma. Nós podemos ter sistemas que são obrigatoriamente certificados e outros que não são obrigatoriamente certificados. Há normas obrigatórias e normas que não são obrigatórias. Por exemplo, aquela norma que nós vamos falar, a 27001, não é obrigatória, está bem? Nós podemos ter normas que são obrigatórias por lei ou obrigatórias por grupos comerciais. Por exemplo, para usar um site que usa transações por
cartões de crédito têm que seguir uma determinada norma, nem que seja o PCI DSS, mas pronto, acerca da segurança da informação, ela não é obrigatória. Embora não seja obrigatória, pode ser um requisito contratual, ou seja, vocês podem abrir um concurso e dizerem que só querem que concorram empresas que estejam certificadas. Porquê? Porque, mais uma vez, de acordo com aquilo que já dissemos, porque garante que aquele processo está a ser feito usando as melhores práticas e, portanto, dá uma maior garantia de que o produto final é de acordo com o que se pretende. Com isto, também existem muitas normas e é natural que o número de normas tenha crescido, aliás, mesmo relacionadas com a segurança, há aqui várias, até dependendo da zona geográfica do globo onde a gente se encontra. Já falei da 27001, há a PCI DSS, que tem a ver com os cartões de crédito e débito, depois na americana a NIST 834, Common Criteria, etc. Também. Há várias normas e todas elas, como eu digo, têm as suas o seu conjunto de boas práticas que deve, em alguns casos, que tem que se usar. Ok, relativamente à 27001, eu já disse que é uma norma que não é obrigatória para desenvolver o tal Information Security Management System, o tal ISMS, um sistema de segurança de gestão da informação. Também já disse que eu aqui não estou especialmente interessado na norma 27001 por si, mas na 27002. Porquê? Porque a 27002 é que é o tal conjunto de boas práticas, está bem? E que para criar ou para desenvolver os controlos que ajudam na melhoria da segurança da informação. Ok, eu aqui tenho um resumozito de outras normas, mas não me vou perder com isso. Só tenho aqui mais uma tabelazinha que compara aquilo que tem que ser feito por quem defende e aquilo que quem ataca pode fazer. Se formos aqui linha a linha, já viram, quem defende, e isto também tem a ver com o defense in depth, não é? Tem que defender todos os pontos. Quem ataca pode escolher o ponto mais fraco. Portanto, isto aqui é para motivar, de facto, a utilização de boas práticas no desenvolvimento de software com segurança. Quem defende só se pode defender dos ataques conhecidos. Pois, tipicamente, a gente não se defende de ataques que desconhece. Quem ataca pode sondar vulnerabilidades desconhecidas. Já cá falei delas, são as tais zero day. Podem andar à procura de vulnerabilidades que ninguém conhece e depois atacar de uma forma em que apanha as pessoas desprevenidas porque não é conhecido esse ataque. Quem defende tem que estar sempre vigilante, porque basta um momento de distração para que o mal seja feito. Mas quem ataca, só ataca no momento propício. Aliás, eu vou-vos mostrar um videozinho que mostra isso precisamente. Mas quem defende tem que jogar aplicando as regras. Temos que usar a legislação, as normas, aplicar, não podemos cometer ilegalidades. No entanto, quem ataca, claro, pode jogar sujo, e tipicamente é o que é feito, não é? Portanto, podemos até ver que esta balança não está equilibrada. Ora, então, a ver se eu consigo por aqui, vou partilhar um vídeo que acho que ilustra bem esta situação de quem ataca
ataca no momento, só ataca mesmo no momento propício. Ora, então vamos aqui, vou partilhar isto. Vejam lá. Kérem vigyázzanak, az ajtók zárulnak. Mekkora fasz! Ok, portanto, já viram que, de facto, quem atacou, reparem, se olharmos aqui para esta tabela, de facto, quem defende tem que defender todos os pontos. De facto, a moça que tinha o telemóvel não estava nada a defender, não é? E ele, se calhar, escolheu o ponto mais fraco, escolheu aqui alguém que está junto da porta, que é uma menina que, se calhar, mais fortinha, que pode não correr tanto como ele. Ela, quem defende, só se defende dos ataques conhecidos, ela se calhar não estava nada à espera daquilo que lhe iria acontecer. E quem defende tem que estar sempre vigilante. De facto, parece que ela nunca teve vigilante, não é? E claramente vocês concordam que quem atacou no momento propício. E claro, pode jogar sujo, no sentido que o que fez também não se pode fazer, não é? O comportamento desta menina não foi de acordo com os estándares de segurança, claramente. Ok. Vamos então ver esta parte da norma 27001 muito rapidamente, para falar depois dos controlos, que é o que me interessa. Ora, e depois, quando falar nos controlos, já falo sobre a pergunta que podem fazer. Portanto, é assim, a norma 27001 segue a estrutura de outras normas da ISO. Nós, neste caso, tem a ver com o sistema de gestão de segurança da informação, não é? O tal Information Security Management System. E isto está na norma. O que é que se pretende é estabelecer, implementar, operar, monitorizar, rever, manter e melhorar, já vamos ver estas coisas, um sistema de gestão de segurança da informação. Pronto, depois tem aqui um conjunto de requisitos e cláusulas que estão na norma. A 27001 não tem muitas páginas, a 27002 já é bastante mais espessa. O que eu estou aqui a mostrar é a estrutura da norma da 27001 e muitos dos pontos que estão aqui são comuns a outras normas ou parecidos a outras normas. Daquilo que nos interessa, aqui no ponto 4, temos aqui o sistema de gestão de segurança da informação, em que tem aqui o estabelecimento dos requisitos gerais para gerir o tal Information Security Management System. Depois fala-se da gestão de responsabilidades, as autorias internas, revisão e melhorias. Pronto, isto aqui faz parte do tal estrutura normal, mais ou menos normal das normas. Cá está o ponto 4, que é onde se estabelece o tal sistema de gestão de segurança da informação, que é aquilo que nos interessa a certa altura, que segue, também como é habitual nas normas, a abordagem da OCDE Plan, do, Check e Act. Até está aqui a dizer o que é o plano do Check e Act.
já agora posso falar sobre isto um pouco, que é assim, o plano é o planeamento, não é? Vamos a definir o tal Information Security Management System. O do é implementá-lo e operá-lo. O check é ir monitorizar a sua utilização e revendo se está tudo a correr bem. E o act é atuar sobre ele, portanto, fazer a manutenção, as ações de manutenção que são necessárias e melhorar, porque entretanto vão surgindo novas vulnerabilidades, até novas alterações na organização da empresa e podemos ter que atuar sobre o IS, Information Security Management System. E depois isto é um contínuo. Volta-se outra vez aqui ao estabelecimento, porque pode-se definir mais alguma coisa e implementar e operar, monitorizar, está-se aqui neste ciclo, está bem? Eu tenho aqui a falar mais em detalhe o que é cada uma destas fases, mas como vos digo, embora seja sempre interessante ter estas noções, acaba por não ser o foco principal desta disciplina, está bem? Mas ficam já a saber que temos aqui o plano do Check Act, que é algo que é comum aparecer e que percebem o ciclo de vida que isto contém. Está bem? Se olharmos para a norma na parte do planeamento, em que estabelecemos o tal Information Security Management System, na linha G, algures, aparece aqui para selecionar os objetivos de controlo e os controlos para o tratamento dos riscos. Cláusula 5 a 15 da ISO 27002. Pronto. Ou seja, de modo a definir o tal Information Security Management System, temos que definir aqui uma data de coisa, avaliar, identificar. Vamos ter que selecionar os objetivos de controlos e os controlos para o tratamento dos riscos, que está nesta tal norma. E então nós vamos ver, na norma acaba por ter a parte prática da segurança da informação. Pronto, depois tínhamos aqui no do, naturalmente temos cá uma parte que é implementar os controlos, que foram definidos no planeamento. No check tem aqui vários aspectos de análise, da monitorização, das auditorias, e o act, a tal manter e melhorar, em que implementamos as melhorias, temos ações corretivas sobre ali problemas e assim sucessivamente. E depois fala acerca da importância dos órgãos de gestão de estarem alinhados com este processo e a importância que isso tem. Ok. Pronto. Acerca de 27001, se quiserem ver, eu fui buscar aqui um gráficozito que mostra como é que se implementa e de facto isto é um processo que não é nada simples nem fácil, e embora estas normas sejam genéricas e portanto possam ser aplicadas numa empresa qualquer, sei lá, desde uma empresa pesqueira a uma consultora informática, sei lá, a uma fábrica ou uma quinta agrícola, portanto é muito genérico, mas o seu processo acaba por ser algo burocrático, no sentido que é preciso criar várias comissões, é preciso criar vários documentos, pessoas responsáveis por umas coisas, responsáveis por outras, e dependendo da dimensão da empresa onde se pretende aplicar, isto pode ser mais ou menos viável de ser implementado na totalidade, está bem? Então, às vezes, há empresas que só implementam parte da norma, portanto, também como não é obrigatória, também não há problema, e o facto de implementarem parte da norma muitas vezes é preferível do que não implementarem nada, está bem?
Por outro lado, como é uma norma ISO e tem a mesma estrutura que outras normas ISO, se já temos um sistema de qualidade definido, mais facilmente se consegue aplicar outro. Também existem documentos e frameworks que se podem adquirir que ajudam na implementação da norma. Eu tenho aqui só um exemplo, aqui o Information Security Policies Made Easy, que já tem definidas mais de 1.300 políticas de segurança, ou seja, 1.300 textos a dizer o que é que se pode e o que é que não se pode fazer, de modo para aplicar na empresa, de modo a facilitarem a implementação da norma 27001. Estou a ver 1.300 políticas de segurança. Pronto. Ok, havia aqui uma crítica que era a definição como se devem executar algumas tarefas na norma ou aplicar alguns controlos. Reparem, como se é uma norma genérica, as coisas não estão definidas com muita definição. Porquê? Porque aquilo que é feita numa empresa, no tal empresa de pescas, pode ser muito diferente daquilo que é feito numa empresa de agrícola, por exemplo, não é? Ou desenvolvimento de software. Existem outras normas em que isto está muito mais definido. Por exemplo, aquela que falei do PCI DSS, a sua aplicação é muito mais específica. Ele diz claramente no cartão de crédito o que é que se pode guardar, o que é que não se pode guardar, o que é que se pode guardar encriptado ou em clear text, o que fazer, quantas coisas tem que se fazer numa situação, quantas tem que se fazer noutra. Portanto, é algo que é muito mais específico, é muito mais, porque é para aquele fim e pronto, não é? Aqui não. Existem também vários documentos que ajudam a implementar isto e que até tenho aqui um que é interessante, que faz o mapeamento da 27001 com a PCI DSS, por exemplo, mas basicamente temos isto. Uma norma internacional que é muito genérica, que para termos a segurança da informação devemos aplicar um conjunto de controlos de segurança que se encontram na 27002. Pronto. E então, o que é que eu pretendo mostrar a 27002? Na 27002, eu analisei a norma 27002 e resolvi fazer aqui um resumo da minha responsabilidade, não é? Portanto, não digo que seja o melhor resumo que haja, tem a ver, tal como com a legislação, também disse o mesmo, mas fiz aqui um resumo de controlos que eu encontro mais relacionados com o desenvolvimento de software. E como nós estamos num curso de informática, estes controlos que eu vou mostrar são aqueles que vocês mais facilmente vos poderão ser úteis no desenvolvimento de software. Claro que, estando numa empresa que pretende ter esta norma implementada, o vosso conhecimento tem que ser muito mais aprofundado, está bem? Ok, na norma, vocês podem ver as suas secções. Da 1 a 4 tem a ver com a organização da norma, e depois de 5 a 15 temos os controlos. E vamos ver que os controlos que são definidos são muito variados. Nós temos controlos para a política de segurança,
Organização da segurança da informação, gestão dos ativos, segurança dos recursos humanos. Estão a ver, mesmo os recursos humanos aparecem aqui. Temos também de segurança física, ambiental, das comunicações, de controle de acesso. Eu vou falar muito aqui. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, gestão de incidentes, continuidade de negócios, que é sempre importante, e cumprimento dos requisitos legais e das políticas, que isso naturalmente tem que se fazer, porque não podemos estar aqui com controlos que são ilegais, não é? A gente não pode dizer assim, não, eu vou proteger ali o meu servidor e vou pôr arame farpado eletrificado para que se alguém entra lá, fica logo lá morto. Não podemos, isto não é legal, portanto não podemos fazer isso. Ok. Como é que estão organizadas estas secções? Elas têm o objetivo de controlo e o controle. Portanto, isto é um textozinho do que é que deve ser alcançado e depois o controlo, aquilo que deve ser implementado. Às vezes, tem diretrizes de implementação. As diretrizes são coisas que podem ser implementadas seguidas ou não. E também pode ter informações adicionais. Não tenho dito em inglês. So the ISO 27002 have several sections, and they are organized like this. We have the objective of the control, a diretriz aqui, how to implement the control, although is not mandatory, and the additional information. E tenho aqui um exemplo. Escolhi este exemplo porque cabia-me aqui num slide, está bem? Compliance, tem aqui o objetivo, to avoid breaches of any law, tal, e depois o controle com o texto do controle. Está bem? Tem este aspecto. Ok. Mais. A 27002 sabe que nem todas as empresas vão implementar isto na totalidade. E então tem aqui três coisas. Tem uma que é, os controlos são um ponto de partida para a segurança de informação, tipo, se não implementas nada, pelo menos implementa só isto, e são estes. E estes controlos têm a ver todos com os requisitos legais, o que é importante, não é? Quer dizer, isto tudo tem que estar de acordo com a lei. Então é o controle 15.1.4, tem a ver com conformidade com os requisitos legais, proteção de dados e privacidade de informações pessoais, proteção dos registros organizacionais e direitos de propriedade intelectual. Pronto. Está bem? Temos aqui um estudo da privacidade, das informações pessoais, depois dos registros organizacionais que têm a ver com a propriedade intelectual da própria organização, e direitos de propriedade intelectual muitas vezes têm a ver com a utilização de cópias legais e etc. Tenho aqui o que é cada uma destas coisas. Depois também tem uma outra secção que diz os controlos considerados práticas comuns e que são um bom ponto de partida para a segurança de informação. Ou seja, querendo fazer mais alguma coisa, então implementem-se estes controlos, está bem? Pronto, eu aqui tenho a falar sobre eles, está bem? No entanto, eu tenho aqui uma outra parte, que é isto que me interessa, que tem a ver com controlos relacionados com o desenvolvimento de software. Isto aqui não é nenhuma secção da norma, foi os tais controlos que eu escolhi e que até acho que vocês podem assinalar, porque destes aqui
eu ainda vou falar de alguns. Portanto, qual é então a minha ideia? É a seguinte. Eu vou passar aqui por alguns. São esses controles todos, gestão das comunicações, segregação das funções, mas eu vou parar depois aqui em alguns que eu considero que são controles que vocês conseguem verificar e até fazer a tal pergunta com as 4 opções de resposta se quiserem usar a norma. Este não é um deles, mas já agora este aqui acaba por ser um que é importante conhecer, tem a ver com a segregação de funções. Ou seja, não deve ser a mesma pessoa a fazer tudo. Por exemplo, imaginemos que eu quero comprar equipamento. Não sou eu a fazer o pedido de equipamento, eu a dizer que aquele pedido é aceite e depois sou eu que recebo o equipamento e sou eu que faço o pagamento. Não, tem que envolver várias pessoas, que é para quê? Para diminuir a possibilidade de fraude, está bem? Mas ok, eu vou passar aqui logo para a página 33. Ok. A ver aqui uma situação que vocês podem usar. Podem ver todas, está bem? Eu só vou aqui realçar aquelas que eu vejo mais relevantes. Controlo de acesso. No controlo de acesso, há aqui um ponto que é a gestão de acessos e o primeiro deles é o registro de utilizadores. Procedimento de registros e de registro de utilizadores. Ok, então o que é que isto tem a ver? Tem a ver com uma aplicação, como é que deve ser feito o registro e o desregistro do utilizador. E reparem o que é que diz a norma. A norma diz que os utilizadores devem ter uma identificação única para poderem ser responsabilizados. A aplicação deve testar se os utilizadores têm um nível de acesso apropriado, que não põe em causa a segregação de deveres. A segregação tem a ver várias pessoas para fazer envolvidas num processo. Remover ou bloquear o acesso aos utilizadores que mudaram de função e verificar periodicamente se é necessário remover ou bloquear utilizadores. Ou seja, se uma empresa cumpre este ponto da norma, e eu aqui só pus algumas coisas, só pus o A, o C, o H e o I, está bem? Se uma empresa cumpre este ponto da norma, o que é que ela diz? Que os utilizadores têm um ID único. E vocês podem pensar, vocês estão aí, alunos do Politécnico, têm um acesso, por exemplo, ao cigarro. Vocês têm um ID único, é ou não é? Para aceder a esse sistema. Sim. Não usam todos o mesmo ID. Portanto, então cumprem esta parte da norma. Testar se os utilizadores têm um nível de acesso apropriado. Então, será que o Centro de Informática verifica se o acesso que vocês têm é apropriado ou se conseguem ver mais coisas do que não devem? Pronto, a gente quer acreditar que sim. Remover ou bloquear acesso aos utilizadores que mudaram de função ou deixaram a organização. Tem a ver com o seguinte, ok, então vocês agora deixam de ser alunos do Politécnico, continuam com acesso ou deixam de ter acesso? Está bem? Ou imaginemos, eu sou professor, eu tenho acesso a uma determinada informação que consigo ver como professor. Se eu deixar de ser professor, a instituição deve remover o meu acesso a essa plataforma. Está bem? Portanto, isto é algo que deve ser feito. Está bem? Daqui, imaginemos que vocês vão analisar, para responder a esta pergunta, vocês podem analisar um determinado site. Imaginemos que vocês são clientes de uma banca, de um banco online. E vocês podem verificar. Sim, claro.
a gente, como utilizadores, temos que ter um ID único e tem que ter um nível de acesso apropriado. Mas já vamos ver aqui mais exemplos. Eu estou aqui, volto com o controle de acesso, neste caso é o 1124, está bem? Página 39. Revisão dos direitos de acesso. Os direitos de acesso devem ser revistos de 6 em 6 meses. Aqui até diz mesmo de quanto em quanto tempo. Será que os direitos de acesso são revistos de 6 em 6 meses? Isto aqui, se calhar, para quem está de fora, pode ser difícil de descobrir. Os direitos de acesso devem ser revistos quando o utilizador muda de funções. Ok. Se vocês são alunos, mas entretanto vão dar umas aulas, será que os direitos de acesso vão ser revistos ou passam a ter acesso a outras informações como docente? Deve ser. Os direitos de acesso de utilizadores privilegiados devem ser revistos de 3 em 3 meses. Ou seja, este aqui é os direitos de acesso de um utilizador normal, aqui é de um privilegiado. Pronto. E aqui continua. As alterações às contas dos utilizadores privilegiados devem ser registados num log. Reparem, eu tenho estado aqui a falar de vocês do ponto de vista de clientes de uma aplicação, mas se vocês forem desenvolver uma aplicação que esteja de acordo com a norma, estão a ver, há aqui aspectos que, relativamente só à parte da gestão de acessos, que têm que ter em consideração. Ou seja, no software que vocês desenvolveriam, tinham que ver se de 6 em 6 meses, tinham que ter ali um registro, aqueles utilizadores já foram validados, a ver se os privilégios que têm estão de acordo com o que deviam ter, se há alterações aos utilizadores privilegiados, essas alterações devem ficar registadas num log, caso haja algum problema, alguma fraude, saber-se quem fez o quê e quando é que isso aconteceu, também. Portanto, é preciso ter isso em causa. Pronto, depois há aqui acerca dos utilizadores, eu vou passar já para a página 47, embora... porque isto aqui são as funções do próprio utilizador. Eu queria passar para aqui, para os procedimentos de logon seguros. Ok, aqui é controle de acesso ao sistema operativo, mas eu estou aqui a usar isto mesmo no âmbito de uma aplicação web. E aqui claramente vocês podem usar a informação que aqui está, neste controle. Então, imaginemos que têm, vocês são clientes de um home banking, e será que os procedimentos de logon estão a ser feitos de acordo com a norma? Então, podemos ver. Reparem, há aqui no controlo a dizer que o procedimento de logon deve minimizar a possibilidade de acesso não autorizado, divulgando o mínimo de informações sobre o sistema. Ao fim e ao cabo, pretende-se que as mensagens que vão surgindo que não ajudem um utilizador não autorizado, está bem? Então vamos ver. Quando vocês fazem o logon no tal vosso home banking, ele não deve exibir identificador do sistema ou da aplicação até o processo de logon estar concluído com êxito. Pronto, no home banking, de facto, isto não é, nem sei se aplica, mas se vocês tivessem a aceder por SSH a um sistema qualquer, só depois de se terem ligado e de terem concluído o processo é que vos aparecia a mensagem que entraram no sistema com o nome tal, e até às vezes pode aparecer informação de qual é o servidor que está a ser usado, etc. Mas pronto, na questão do home banking, isto aqui pode aparecer. Um aviso de que o computador só deve ser acedido por utilizadores autorizados. E esta aqui é que já é uma que conseguem ver também.
durante o processo de logon, o sistema não deve fornecer mensagens de ajuda que ajudem o utilizador não autorizado. Estas mensagens de ajuda têm a ver com o seguinte: vocês põem o username e a password. Se enganam no nome do utilizador, não deve aparecer a mensagem utilizador não registado, por exemplo. Ou se enganam na password, não pode dizer password errada. O que é que deve aparecer? Deve aparecer algo do tipo nome do utilizador ou password errados. Está bem? Portanto, não se deve dizer o que é que está errado, por exemplo. Isso tem a ver aqui com a linha D também. Validar o logon somente após a introdução de todos os dados de entrada. Ou seja, quando vocês metem o nome do utilizador, não deve dizer logo o utilizador errado ou o utilizador correto. E depois, quando metem a password, é que vão ver se está correto ou errado. Não. Vocês têm que meter o username e a password e só no final é que vai verificar se o par de dados se está correto. Está bem? Compreendem? Por exemplo, se vocês querem usar isto para fazer aqui a pergunta nesta parte de trabalho, podem fazer isso. Por exemplo, entro no programa da Caixa Geral de Depósitos Online. Pronto, e vão ver se a validação só é feita no final ou se é feita em cada uma das partes da introdução do username e da password. Está bem? Estão a perceber? Sim, estou. Sim. Pronto, depois tem aqui também limitar o número de tentativas permitidas, por exemplo, 3 tentativas. Vocês podem ver claramente quantas vezes é que se pode enganar, não é? Aliás, ele próprio avisa, tipicamente é 3, a gente não pode fazer isso. O sistema deve registrar as tentativas sem sucesso. Muitas vezes quando se vocês entram no banco, se houve, se enganaram a entrar, devia aparecer uma mensagem a dizer, se calhar que houve tentativas de entrada tal dia, às tantas horas, por exemplo. Esta medida, forçar um atraso antes de deixar fazer outra tentativa de logon. Diga-me lá para que é que serve isto. Ou seja, eu escrevi username e password, enganei-me. Em vez de aparecer logo imediatamente ali, microsegundos depois, para eu voltar a introduzir username e password, aquilo demora tem um atrasozinho, tipo 1 segundo ou 2, vá. Para que é que serve isto? Isto acontece no vosso computador. Quando vocês entram, põem no vosso computador, se põem username e password corretos, entra logo. Se enganam, até voltar a pedir o username e password outra vez, demora ali um bocadito. Porquê? Porquê é que é isto? Por causa da filtração, talvez, para quem estiver a tentar aceder ilegalmente. Sim, e como é que protege? Como é que... Pode repetir-se, eu não percebi. Estou a dizer, qual é a razão de ser disto que eu tenho sublinhado? Forçar um atraso antes de deixar outra tentativa de logon. Por causa do brute force attack, para impedir milhões de passwords ao mesmo tempo. Exatamente. Nem que seja ali 1 segundo ou 2, já impede estar a fazer o tal brute force. Está bem? Ok. Aqui, seguinte, ligar a ligação dos dados, enviar uma mensagem de alarme se o número de tentativas logon for alcançado, mandar uma mensagem de alarme para o gestor do sistema, não é? Definir o número de tentativas em conjunto com o tamanho mínimo da password e o valor do sistema a ser protegido, ou seja, se for um sistema muito crítico, a password deve ser maior e o número de tentativas deve ser reduzido, etc. Eu tenho aqui umas imagens.
por exemplo, vocês acham que esta primeira está correta de acordo com a norma? Não, porque diz que é a password que está incorreta. E esta E devia dizer uma das duas está incorreta. pronto, exatamente, esta é a mesma coisa. Esta aqui já está bem, não é? Inválido Sim, sim. porque não há password. Então, Sim, sim. ok, pronto. É isto. Este tipo de coisas vocês conseguem analisar ou no vosso computador ou também de notícias ou de um site. Portanto, vocês para fazerem esta parte podem não usar uma notícia, mas podem vocês analisar um determinado site. Estão a perceber? Podem chegar aqui e descreverem o processo de logon de um site que usem e depois, tipicamente para ser interessante, devia ter falhas de acordo com a norma. Está bem? Ok, continuando aqui no sistema de logon. Limitar o tempo máximo e mínimo para o procedimento de logon. Ou seja, eu não posso estar ali montes de tempo com aquela janelinha de logon ligada. Tenho que pôr username, tenho que pôr password e em vez de estar só no ecrã inicial. Pronto, este aqui até acho mais interessante, que é depois de vocês entrarem no sistema, ele deve-vos dar a data e hora do último logon feito com sucesso. Tipicamente, se vocês, reparem, vocês até entrando em sites do banco, é o que eu estou a falar, mas podem ser um site qualquer, dá para ver muitas vezes qual foi a última vez que lá entramos, está bem? E também dá o detalhe de tentativas mal sucedidas. Tem a ver com algo que já falamos aqui atrás, que é registar as tentativas sem sucesso. Outro na norma é aqui algo que vocês estão cansados de saber, que é quando escrevem a password, não aparece lá a password, o texto da password, aparecem os asteriscos ou as bolinhas, não é? Aliás, vocês a programarem, até quando programam, escolhem aquele campo como sendo do tipo password e tipicamente aquele software faz logo a substituição dos caracteres por outros símbolos, mas algo que vocês podem ver é que mesmo esse funcionamento está definido na norma, está bem? E este último, não transmitir pela rede passwords em texto simples. Digam-me lá, vocês acedendo a um site online, como é que sabem se as passwords estão a ser transmitidas em texto simples ou não? O HTTPS, nesta. Exatamente. Sim, inspecionando o Certificado a digital. página. Está bem, tendo o HTTPS, quer dizer que tudo está a ser encriptado, inclusivamente as passwords. Pronto. Mas está a ver, aqui na norma fala sobre isso. Tá? E isto são coisas que vocês conseguem verificar, como eu disse, num site. Ou seja, vocês analisando só do que eu já falei, no processo de logon de um determinado site que vocês usem, eu tenho falado de bancos, mas pode ser um outro site qualquer, em que vocês estejam registados e conseguem verificar logo aqui uma data de situações, está bem? E, portanto, fazer uma pergunta à volta disso. Eu tenho aqui uma situação de um banco em que mostra os últimos acessos, estão a ver, de acordo com a norma. Ok, aqui fala acerca de ter utilizadores com IDs individuais, certo? Permitir aos utilizadores selecionarem e alterar as suas próprias passwords. Portanto, também vocês devem, todos os sites que usam, vocês certamente podem alterar as passwords ou fazer cumprir uma escolha de passwords de qualidade ou impor de vez em quando alterações à password.
Ok, eu estou-vos a mostrar isto, reparem, muitas vezes estou aqui a falar do ponto de vista de clientes de um serviço, mas devemos ver isto também do ponto de vista de developers que vão desenvolver sistemas, está bem? E vocês certamente já fizeram aplicações, já fizeram processos de logon, e reparem que têm que, se quiserem estar de acordo com a norma, cumprir aqui um conjunto de requisitos. Olha aqui uma citação. Imaginemos que quando vocês entram num sistema, quando se registram no sistema, vos é dada uma password temporária. Também certamente já vos aconteceu isso, correto? Em vez de vocês definirem uma password, o sistema dá-vos logo uma password temporária. Certo? Já aconteceu isso, não já? Eu sei que já. Já vos disse. Sim. E aqui o que diz é forçar os utilizadores a alterar as passwords temporárias no primeiro logon. Quando vocês entram, logo a primeira coisa que aparece é, ok, diga qual é a nova password e depois repita a nova password, que é para ver se não se enganou. Não é? Eu ia falar aqui de uma má prática. Por exemplo, imaginem o vosso professor de base de dados 1, que vos cria a vossa conta de utilizador de Oracle. Ele obriga-vos a alterar a password na primeira utilização? Menos verdade, incentiva-nos a não alterar. Está completamente errado de acordo com a norma, não é? Provavelmente por desconhecimento. Ok. Ok. Isso é doce. Me interessa um bocadinho, só para ele. Ok. Estão a ver a ideia, não é? Depois, manter um registro... Mete-lhe um bocado de comida. Não faças isso, que isso é doce. Certo. Olha o micro. Já está. Manter o registro das passwords anteriores do utilizador. Isto o que é? A gente já usou uma password, entretanto mudámos para outra e depois queremos voltar para a primeira e o sistema não deixar, está bem? Não sei se já tiveram em sistemas em que isso acontece. Já me apareceu, estou a usar uma password antiga. Pois, exatamente, é isso. Ele não deixa colocares uma password que já foi usada. Ok, não exibir as passwords quando estão a ser inseridas, tem a ver com os símbolos. Armazenar os fecheiros das passwords separadamente dos dados da aplicação, ok. E principalmente isto, armazenar e transmitir passwords de uma forma protegida usando criptografia. Vocês como clientes certamente têm dificuldade em saber, não conseguem saber se a password está a ser guardada encriptada ou não. Agora, como developers, têm que garantir que a password não é armazenada em clear text e que está encriptada. Ok, embora isso seja óbvio, eu tenho aqui uma notícia, isto é de 2009, mas era na altura a maior quebra de sigilo de passwords, que resultou à divulgação de 32 milhões de passwords. Isto era no Rockio, acho eu, e na altura foi a maior quebra de segurança e as passwords estavam em clear text. Portanto, uma empresa mundial, de âmbito mundial, guardava as passwords em clear text e há muitas que fazem isso. Portanto, eu espero que vocês, como developers, não cometam esse erro. Tá bem? Ok. Temos aqui outros controlos de acesso, portanto, exatamente, controlos de acesso. Ok, utilização de utilidades do sistema operativo, aqui, timeout das sessões, que vocês também conhecem da utilização de uma aplicação online, não é? As sessões inativas devem ser fechadas após um período de inatividade definido.
Uh, e qual é a utilidade disto? Alguém me sabe dizer? Eu suponho que para quando um usuário deixar de estar na sessão, não dar a possibilidade de um atacante ter tempo de entrar no sistema e usar a sessão aberta, não sei. Pastor, é para o caso de, por exemplo, se eu aceder a uma conta minha noutro computador e me esquecer de fazer logout, ele fazer logout sozinho. Porque, sim, os dois estavam bem, porque se eu deixar a conta aberta e na atividade eu até posso ter-me afastado do computador, e isso permite que alguém até tenha acesso àquele computador e possa entrar na minha conta, não é? Pois eu estava a pensar mais pelo estilo de, por exemplo, o computador ter algum tipo de TeamViewer Sim, que sim. o utilizador não queira que não quisesse que esteja. E aqui também pode ser, sim, isso também, e aqui também pode ser, nós quando falarmos do cross-site scripting vamos referir também esse aspecto de se a sessão está ativa, alguém, mesmo explorando uma vulnerabilidade, poderá conseguir explorar esse facto, está bem? Pastor, isso também poderá ser para não subcarregar os servidores, não é? Não, isto tem a ver mesmo com segurança, está bem? Essa questão também se pode colocar, mas aqui se estivesse a falar de rede, estivesse a falar de sessões, como sendo aquelas ligações ao servidor e que pode receber milhões de ligações e ter uma capacidade limitada para gerir tudo isso, sim, tem a ver com o servidor. Mas aqui nos controlos de acesso, isto tem a ver principalmente com questões de segurança, mas essas também não se exclui e também acho bem teres referido, obrigado. Limitação do tempo de ligação. Pronto, aqui eu entro mesmo mesmo que esteja a trabalhar, passado X tempo eu tenho que me desligar e voltar a entrar, pronto. Ou ele desliga-me para eu voltar a entrar. Ok, aqui é outra coisa. Deixa-me só ver se eu queria falar sobre este. Sim. Ok, isto são coisas também habituais. Fornecer um menu para controlar quem for administrador, ter um menu próprio. Controlar o que é que um utilizador pode fazer, se pode ler, se pode escrever, se pode apagar, se pode executar. São as permissões típicas de um sistema. E nós nesta disciplina vamos também falar sobre isto, mas há aqui um dos problemas tem a ver com a exfiltration, data exfiltration, que é retirar dados de um sistema, controlar se aquilo que está a ser fornecido, se pode ser fornecido. Muitas vezes este teste não é feito e vocês também acedendo a um site também não conseguem validar isto. Do ponto de vista de desenvolvedores, de programadores, é que podem tentar verificar se os dados que estão a fornecer são dados que podem ser fornecidos. Aqui tinha a ver também controlar os direitos dos utilizadores, então tinha aqui uma mensagem que eu acho interessante. Não sei se conseguem ler ou se querem comentar. Pois, não tem, o setor também já tinha dado este exemplo logo na primeira aula. Não tenho permissões, mas posso alterar as permissões. Não tenho permissões para ver as permissões, mas posso alterar. Este também é um que eu tenho aqui por causa do ponto de vista de programadores. Portanto, nós também iremos falar sobre isto lá mais para a frente nesta disciplina, que é a validação dos dados de entrada. Os dados de entrada são os inputs que os utilizadores metem
e que devem ser validados para ver se são válidos ou não, porque através daí podem vir ataques. E tenho aqui algumas situações que podem acontecer, verificar se os valores estão fora da gama dos valores aceitáveis, tem caracteres inválidos, dados ausentes, ou seja, se são obrigatórios ou não. E nós iremos ver isto tanto em cross-site scripting como SQL injection, como em buffer overflow também. E cá estão validação dos dados de entrada com uma data de aspectos que podem ser, neste caso, que devem ser considerados. Isto são diretrizes, portanto, podem ou não ser implementadas. Ok, revisão periódica dos campos-chave, né? Procedimento para responder a erros de validação. Ok, devem ter validação dos dados, procedimentos para testar a plausibilidade dos dados, verificar a responsabilidade dos movimentos, criação do registro de log. Pronto. Pelo menos dos processos de dados com dados mais sensíveis. E cá está, aquilo que tipicamente que é feito, não é? Numa aplicação e dada. Tem que ter um determinado valor mínimo, validações o mail não pode ser assim, estão a perceber? Também a idade não pode ser menos que 1, ok? É sempre bom fazer estas validações em termos de segurança. Pronto, ok. Nós vamos falar sobre o buffer overflow. Vamos ver isto, deixa eu ver aqui, 64, 63, 64, 64. Ok, já estamos aqui na parte final. Pronto, isto aqui tem a ver com mesmo programação e não tanto para fazer perguntas agora para esta, acho que para desta aula, mas vocês, aqui o que diz, a utilização de procedimentos para evitar a execução de operações na ordem errada. Se pensarmos em base de dados, vocês para executarem qualquer coisa podem executar uma série de comandos SQL. E a ordem até pode ser relevante, então em vez de vocês executarem isso de forma ad hoc, eles devem estar num procedimento, por exemplo, ou numa função em PL/SQL, de modo que sejam executados pela ordem correta. Está bem? Pronto, ok. O resto está. Integridade das mensagens, cá está a integridade, uma das propriedades de segurança, não é? Confidencialidade, integridade. Vocês também me sabem dizer como é que isto consegue ser feito. Devem ser implementados controles para garantir a autenticidade e proteger a integridade da mensagem e aplicações. Eu já digo. Tem a ver com a certificação, Stan? Tem também. Como é que... Não é para... Eu vou falar sobre isto, mas como é que vocês garantem a autenticidade de uma mensagem? Que ela é autêntica? Talvez não digo dispositivo, mas um IP constante. Não me estou a conseguir explicar muito bem, mas tipo... Para, quando falarem aí falaram aí de certificados, é que isso tem a ver com isso. A autenticidade, que significa que aquela mensagem foi feita por aquele utilizador e que não foi alterada. E vocês, para garantir isso, tipicamente têm que, por exemplo, para ver se uma mensagem é alterada ou não, podem usar o quê? Um hash? Ou não? Ok. Sim. Para ver, para saber se foi por um utilizador. Tem assinatura digital. Ok, mas a gente, depois, quando é no final da disciplina, iremos falar sobre isso. Ok, validação dos dados de saída já cá tínhamos falado, mas estão aqui formas de processamento para conseguir isso. Está bem? Aqui é... Ok, isto aqui é um SQL injection, mas
eu vou falar depois. Ok, e pronto. Aqui é que isto tem a ver com a questão da proteção, querem ver? Proteção das chaves, os equipamentos devem estar fisicamente protegidos. Este aqui, pelo menos, não parece que esteja. E depois há aqui outras vulnerabilidades que aparecem, conformidade com os requisitos legais, manutenção das instalações, está bem? Depois aqui no 15.2 é os tais cumprimento das normas de segurança, das políticas, requisitos técnicos, e este aqui é o último slide que mostro aqui o que é proteção de qualidade, não é? Correntes grossas, um aluquete em condições, está isto tudo. E uma abraçadeira bem de segura. eletricista. Está tudo bem seguro, não é? Ok. Mas a braçadeira é das boas, porque com essa grossura e com esse peso ela não rebenta. Exatamente. Exatamente, podia até arrebentar logo, né? Pronto, aqui já sabem que a segurança é a segurança do elo mais fraco e, portanto, não é por ter aquelas correntes naturalmente que se vai conseguir proteger esse sistema. Ok, eu fiz aqui esta abordagem, é muito rápida, isto estou a dar aqui assuntos relevantes e que podem ser dados ao longo de uma disciplina inteira, e eu apresentei-os aqui em pouco tempo, mas o que é que eu espero que tenha ficado aí retido? Que, para já, aquelas medidas de segurança que a gente conhece, e que são aplicadas nos sites que a gente frequenta e aplicações que a gente usa, estão claramente definidas numa norma. Não sei se vocês tinham essa noção. Isto são boas práticas que, de facto, empresas, estas veio da Inglaterra, né? 27.002, que as empresas usam e que depois foram compiladas para fazer aqui esta norma 27.002, neste caso com os controlos correspondentes a essas boas práticas, e que definem claramente o que é que se deve ser feito para que determinada função seja executada da forma correta. Portanto, é algo que é importante reter. Eu aqui, reparem, neste PDF, eu recolhi dos controlos todos da norma, aqueles que achei mais adequados a alunos de engenharia informática, e depois mesmo desses, eu agora aqui na minha apresentação foquei-me ainda mais só em alguns que acho que vocês podem, inclusivamente, mais facilmente usar para fazer a pergunta, se quiserem usar a norma internacional como tema para a pergunta.